Um ótimo dia a todos os estudantes, pesquisadores, conhecedores das Escrituras e também um forte abraço àqueles que passam pela primeira vez no canal. Nós vamos dar continuidade neste vídeo a partir do momento que Ninke ela dá à luz a futura esposa de Adamo. Peço que, se você não assistiu o último vídeo sobre a criação de Adamo segundo as tábuas sumerianas, que veja, para que você não fique perdido no decorrer do caminho. Mas antes de entrarmos neste assunto, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações, dê o seu joinha, que é muito importante. Nós estamos vindo aí numa batida das tábuas sumerianas, que é algo sobrenatural. Se inscreva também no Instagram, deixe a sua pergunta no direct se você tiver alguma dúvida. Nós vamos atender esta dúvida. Eu me chamo Rony Leal, roda a vinheta. Assim que Ninke dá à luz a Tiamat, que ela denomina a futura esposa de Adamo como a mãe da vida, é retirado desta futura esposa de Adamo a essência da vida e é misturado em óvulos de 7 bípedes para que seja produzido as fêmeas, aquelas que vão se formar junto com aqueles machos do outro vídeo. Lembramos no outro vídeo que 7 matrizes, 7 curadoras, 7 Elohims que ajudavam Nimá, aquelas que poderíamos falar como se fossem as enfermeiras, elas deram o seu útero para poder produzir 7 varões. E depois que eles nasceram agora prontamente, elas vão novamente conceder o seu útero para inseminação de 7 varoas. Então, assim que Nimá tira aqueles óvulos, 7 óvulos da bípede e retira a essência da mãe da vida, Tiamat, ela fecunda aqueles óvulos e coloca no ventre das 7 curadoras, as 7 heroínas, as 7 Elohims, aquelas que vão agora produzir as 7 fêmeas. E assim que elas dão à luz, como os machos foram examinados os pênis deles para ver se eles estavam em perfeita proporção, também foram examinados os rasgos dessas mulheres que agora, essas fêmeas terrestres que vieram à vida. E assim diz as tábuas sumerianas. Assim se criaram as 7 homólogas femininas dos trabalhadores primitivos. Os 4 líderes criaram 7 varões e 7 fêmeas. Depois de serem assim criados os terrestres, inseminem os varões as fêmeas, que os trabalhadores primitivos tenham descendência por si mesmos. Então, assim que já tinha os 7 machos e as 7 fêmeas, aqueles 4, lembrando, Nimá, Enki, Ningizida e agora Ninke, eles pegam essas 7 figuras machos e as 7 figuras fêmeas dos terrestres, colocam em jaulas e deixam eles perto um dos outros, e Ningizida fica encarregado de todo o cuidado e observação daquele produto. Só que enquanto aquelas crianças estão crescendo, Enki dá uma palavra para proteger Adamo, e assim diz as tábuas sumerianas. Quanto ao Adamo e a Tiamat, lhes protegerá dos duros trabalhos das escavações. Lhes levemos ao Edim, para mostrar ali nossa obra aos Anunnakis. Assim disse Enki a outros. Com isto coincidiram os outros. Você que fez a sua escola dominical, você que fez o seu catecismo, vai lembrar de muitas coisas relacionadas à Bíblia a respeito disso. Assim que Adamo e Tiamat são levados para Edim, todos que ali estavam naquela cidade, eles começam a se ajuntar para ver aqueles 2 que haviam sido criados da terra, os 2 terrestres. Os Elohims, aqueles que do céu vieram à terra, eles começam a se reunir. Os Igigi, que ali estavam, aqueles que o cristianismo conhece como os anjos, eles começam a olhar. Os outros Elohims também começam a observar aqueles 2, mas Enlil, o senhor do mandato, Enlil, aquele que comanda, ele não olha com bons olhos aquelas figuras. E diz as tábuas sumerianas que foi preparado na cidade de Edim um lugar, uma horta, um jardim, no meio de folhas, no meio de árvores, para que os 2 pudessem andar livremente. Eles ainda, lembrando, estavam livres dos trabalhos forçados.
Então eles podiam ficar à vontade naquele lugar. Os outros Igigi e alguns Elohims que ainda não haviam descido, eles estavam na região celeste conhecido como Lamo. E eles, curiosos por querer saber desse produto, dessa nova criatura, eles estariam livres dos trabalhos forçados. Estava colocado diante deles que agora teria o trabalhador primitivo, o escravo sofredor, aquele que iria assumir todo o trabalho para que eles não trabalhassem mais para os Elohims. E diante disso, enquanto Adamo e Tiamat crescia lá nesse jardim, nessa horta da cidade de Edim, ou no jardim de Edim, lá no Abizu, na floresta, Nijinsida tomava conta daqueles outros que não eram mais recém-nascidos. Aqueles outros que também estavam crescendo, estavam assumindo uma estatura de homem para pegar a sua virilidade e a sua fertilidade. Só que agora mais um problema surgiu. Lá no Abizu, onde Nijinsida estava tomando conta daqueles terrestres, eles até copulavam, eles até inseminavam, em grosso modo eles transavam com as fêmeas, porém as fêmeas não engravidaram, não havia concepção, não havia dentro daquelas fêmeas o gerar de uma criança, e isso era agora mais um problema. Eles haviam criado trabalhadores, porém todos os trabalhadores eram estéreis. Nijinsida reúne novamente Ninmah, Ninki e Enki, e Enki diz assim segundo as tábuas sumerianas. Ao combinar duas espécies, criou-se uma maldição, disse Enki aos demais. Hoje em dia, geralmente é assim. Quando faz alguma coisa que não dá certo, é a maldição, é algo que fez contra Deus. Parece que Enki vive até a nossa atualidade. Mas Enki estava preocupado porque os Igigis, em rebelião, queriam logo se livrar daquele trabalho escravo, e agora os humanos, os terrestres, eles não conseguiam reproduzir. E diante disso, levanta-se mais uma vez uma proposta para examinar a serpente entrelaçada que dá essência à vida, examinar o DNA. E Nijinsida, como um hábil geneticista, como um médico que havia aprendido tanto da sua tia Ninmah quanto do seu pai Enki, ele começa a observar, ele abre aquela cobra entrelaçada e coloca a prova junto com a cobra entrelaçada dos Elohims. Então Nijinsida mostra que a árvore da vida dos terrestres possui 22 galhos. E era necessário colocar mais ramos, porque a árvore dos Anunnakis ou dos Elohims, elas possuíam também um ramo que era o ramo da procriação. E em baixa voz, comenta com Ninmah, não Ninki, comenta com Ninmah e Enki sobre o que vai fazer, e as tábuas sumerianas diz da seguinte maneira: Nijinsida fez descer um profundo sono sobre os outros quatro. Aos quatro os fez insensíveis. Da costela de Enki extraiu a essência vital. Na costela de Adamo inseriu a essência vital de Enki. Da costela de Ninmah extraiu a essência vital. Na costela de Tiamat inseriu a essência vital. Ali onde se fizeram as incisões, Nijinsida fechou a carne depois. Logo Nijinsida despertou os quatro. Já parece, declarou com orgulho. Então, assim que os quatro voltam daquele sono, Nijinsida fala com eles: olha, eu cerrei a costela de vocês, tirei a essência vital de Enki, passei para Adamo e tirei a essência vital de Ninmah e passei para Tiamat. Assim, o galho, a árvore da vida de vocês, que tinham 22 galhos, ela passa a ter 23 galhos em cada cobra entrelaçada, formando 46 galhos na árvore da vida, o que nós entendemos como cromossomos. E as tábuas sumerianas continuam dizendo: deixemos eles vagarem livremente, que se conheçam entre si como uma carne única, disse Ninmah. Nas hortas do Edim ficou Adamo e Tiamat para que vagassem livremente. Tomaram consciência da sua nudez, fizeram-se conscientes de sua virilidade e feminilidade. Tiamat se fez um avental de folha para distinguir-se das bestas
selvagens. Nimá, ela faz com que, ela dá uma ideia para que coloque os dois novamente lá nas hortas, no jardim da cidade de Edim, para que eles vaguem livremente e em observação se um Adão vai inseminar Tiamat, ela vai ter filho. Então, quando eles voltam para lá, abre-se a consciência deles. Eles não ganham simplesmente o galho da reprodução, eles ganham também o galho da consciência. E eles olham e veem que os outros animais estavam nus e eles estavam igual a eles. Então diz as tábuas sumerianas que a mulher de Adamo pega as folhas, faz um avental para cobrir o seu baixo ventre. Exatamente o que diz a Bíblia em outras palavras. Lembrando que o livro de Gênesis ele foi compilado mais de 1000 anos depois que essas histórias já rondavam a Suméria. Mas como eles foram expulsos do jardim de Edim? Diz as tábuas que Enlil, o outro Elohim, aquele que era o senhor do mandato, ele estava passando pelo jardim, pelas hortas, era o calor do dia, ele estava aquele sol muito quente, ele procurava as sombras, procurava as árvores para se esconder e de repente, diz as tábuas que encontrou por acaso com Adamo e a sua esposa. Ele olhou e observou que a sua esposa estava coberta ao seu baixo ventre e ele foi imediatamente até Enki e os demais, Ningenzida e Nimá, e pediu uma explicação. E Enki deu detalhes sobre o que tinha acontecido. Olha, nós fizemos esses produtos, fizemos esses trabalhadores primitivos, mas eles não se reproduziam. Nós não podíamos simplesmente deixar eles como eles estivessem. Tudo aquilo que nós tínhamos feito ia acabar porque eles não iam se reproduzir, eles iam vir a morrer. A gente tinha que fazer alguma coisa. Então Ningenzida observou que na árvore da vida deles havia somente 22 galhos. Pegou essa cobra entrelaçada, abriu ela, reparou com a nossa cobra entrelaçada, pegou mais uma essência do meu ramo, colocou neles e agora eles têm o poder de procriação. Nimá pega a palavra e fala, olha meu irmão, não se preocupe, nós não introduzimos neles o ramo da longevidade de vida. Nós não introduzimos neles o galho que faça com que eles vivam como nós. E a palavra de Enlil, para que eles não recebam o galho da longevidade de vida, nós temos que tirá-los do jardim. E assim diz as tábuas sumerianas. Então, que estejam onde eles necessitam, disse Enlil furioso ao Abisu, longe do Edim, sejam expulsos. Para que não fosse colocado o 24º galho na árvore da vida deles, eles foram retirados do jardim, voltaram com eles para a floresta para que eles pudessem se reproduzir. A religiosidade hoje em dia acredita que existe uma árvore da vida e alguns falam que até essa árvore da vida é uma maçã. As pessoas colocam que Deus tem uma árvore que a pessoa vai comer aquela fruta e vai viver eternamente. As pessoas pegam mitos e lendas sumerianas, transformam ela num mundo de Bob, criam uma fascinação e ainda coloca que o fruto é uma maçã. Infelizmente, as pessoas têm se levado por pensamentos falaciosos de fanáticos religiosos, onde o livro de Gênesis, que foi feito depois, copiou essas histórias de mitos de deuses sumerianos. Mas e agora? Adamo e sua esposa expulsos do jardim. Para onde eles vão? O que eles vão fazer? Lembre-se, esse Adamo ainda é o Adamo antes do Adão do Gênesis 2. Nós vamos ver, as pessoas, você pode perguntar assim, mas lá existe uma cobra que falava com eles. Ainda não é o momento dessa cobra falar com eles. Ainda não é o momento de acontecer algumas coisas que o livro de Gênesis colocou de uma forma embolada. Nós vamos falar detalhes por detalhes. E o que vai acontecer agora é que você vai ter que esperar o próximo vídeo. Se você não é assinante do canal, que se inscreva, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha que é muito importante, compartilhe esse vídeo, não percam os próximos vídeos, como Adamo e a sua esposa, para onde eles foram, o que eles fizeram,
como que for a sua reprodução. Eu me chamo Rony Leal, um grande abraço e até a próxima.